Olá pessoal, finalmente, cumprindo minha promessa. Estou aqui gravando a nossa segunda aula, desse curso que a gente está trilhando. E o tema hoje vai ser sobre as duas luzes que iluminam a inteligência humana. Vamos falar um pouco sobre a forma como o ser humano pode conhecer Deus, né? Através dessas duas luzes. Antes de dar continuidade e nós possamos invocar a presença do Espírito Santo e a intercessão de Maria para que sejamos conduzidos pela graça do início ao fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu queria perguntar a vocês o que nos torna semelhantes a Deus. Lá em Gênesis, quando vemos a humanidade sendo criada por Deus, a palavra nos diz que ele disse: façamos o homem, a Santíssima Trindade, disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Eu pergunto a vocês o que nos torna semelhantes a Deus. E respondo dizendo que duas coisas que os animais, que as plantas, que outras coisas, outras realidades da natureza não têm, que é a inteligência e a vontade, tá? A inteligência, aquilo que nos aproxima dos entendimentos do próprio Deus, aquilo que nos faz nos conhecer, E a vontade, o domínio sobre o querer, sobre o fazer, a responsabilidade que temos sobre nossos atos, E isso também está atrelado ao nosso livre-arbítrio. O homem ele é livre para pensar e fazer conforme ele queira, E que bom seria se todos nós pensássemos e quiséssemos conforme a vontade de Deus, e isso é ser santo, tá? A inteligência humana. Nosso foco aqui vai ser sobre este primeiro fator. E antes de mais nada, sobre a inteligência humana, é importante dizer que ela se sobrepõe à vontade, Das duas potências que o ser humano tem, a que se sobrepõe uma outra digamos assim, em potencialidade, se trata da inteligência, O homem ele pode chegar ao conhecimento da verdade através da luz natural da razão. O que seria a luz natural da razão? Seria a primeira luz que ilumina a nossa mente, a nossa inteligência. E a luz natural da razão é a capacidade que o homem tem de observar a natureza, de estudar, de entender, de se comunicar, de aprender, de contemplar, Diferente dos computadores e dos animais, o homem ele percebe, conhece e contempla o ser das coisas. O homem consegue chegar ao ser da existência de certas realidades. O homem pode chegar à causa, das coisas, por exemplo, da natureza, estudando física, química, biologia, enfim. Isso os animais e os computadores, de forma consciente, e única, não podem. E por que seria, no caso, visto isso, errado, perdoe esse barulho, mas não posso fazer nada, não tenho um estúdio para dar essa aula para vocês, mas enfim. Porque é errado nós buscarmos informações prontas e acabadas sem um aprofundamento, sem buscar o ser, Imaginem, um professor de matemática chega numa sala de aula e ele fala para os seus alunos: pessoal, hoje nós vamos estudar sobre o Teorema de Pitágoras. Aí ele simplesmente escreve, que é uma fórmula matemática, tá? Para quem não sabe. Escreve no quadro o teorema e diz: pronto, isso aqui é o que vocês vão precisar para a aula. Isso daí é ser um professor? Para esse professor estimular o aluno a buscar as coisas através da luz natural da razão, o que ele deveria ter feito? Explicado como Pitágoras,
né? Teorema de Pitágoras, porque foi Pitágoras quem descobriu esse teorema. Como Pitágoras chegou à conclusão de que só pode se calcular um triângulo retângulo através daquele teorema. Ou seja, explicaria o processo de tal forma que quando o aluno visse o professor ensinando, ele tivesse uma experiência da verdade dito de fato. Não tem como contradizer isso. A tal ponto também que se outro professor chegasse e dissesse assim, pessoal, descobriram outra forma de descobrir o triângulo retângulo. Este aluno ele diria, não existe, porque eu vi com meus olhos, eu vi com minha mente, eu raciocinei e cheguei à conclusão de que não pode existir outra forma, senão pelo teorema. Então é tipo isso, né? Buscar a verdade das coisas é tipo isso que nos proporciona a luz natural da razão, tá? Sobre também esse conhecimento da verdade, essa busca pelo ser humano, inclusive nós temos essa sede natural de buscarmos a verdade, de buscarmos nos saciarmos com coisas concretas, né? com a realidade das coisas. Santa Edith Stein, né? uma santa que foi, antes de ser santa, foi uma filósofa ateia. Ela era de origem judia, né? Nasceu em 1891 e morreu em 42 no campo de concentração, porque ela era de origem judia, né? E Santa Edith Stein, mais tarde, quando ela entrou no Carmelo, né? Ela se converteu quando estava na casa de alguns amigos, leu, pegou um livro de Santa Teresa d'Ávila, Castelo Interior, né? Talvez eu fale um pouco mais adiante aqui desse castelo, desse livro, né? E ela teve uma experiência da verdade, se converteu, né? Através daquele livro de Santa Teresa d'Ávila e se tornou carmelita, pegando para si o nome de Santa Benedita da Cruz, Santa Teresa Benedita da Cruz. E ela dizia assim, busca a Deus, consciente ou não quem busca a verdade. Por mais que a pessoa não acredite em Deus, por exemplo, um cientista que constantemente busca a verdade das coisas a respeito de alguma realidade, né, de alguma área do saber, ele consciente ou não está buscando Deus, porque a criação fala do Criador. Tá? Pela luz natural da razão ou pela luz natural da graça, né? O homem ele está sempre se relacionando com Deus. Então, seja eu sendo iluminado pela graça, e aí entra a luz sobrenatural, seja eu estudando, né, de forma pela razão, pela minha mente, pelos meus estudos, eu de toda forma estou me relacionando com Deus, porque Ele é o Criador de tudo que existe e de tudo aquilo que nós estudamos, tá? Muitos pagãos, muitas pessoas que nasceram antes de Jesus chegaram a conhecer perto da verdade metafísica sobrenatural. Por quê? Porque eles tiveram bondade, honestidade e reta intenção, além de uma busca pelas virtudes. E o que é uma virtude? É o hábito em fazer algo bom. A virtude é contrária ao vício, que é o hábito de fazer algo mal, né? Então, muitos pagãos, como Aristóteles, Platão, né, Sócrates, eles alcançaram faíscas da verdade que muito influenciou o pensamento católico. Né? Aristóteles influenciou muito Santo Tomás de Aquino, Platão, Santo Agostinho, e eles conseguiram porque eles tinham uma reta intenção, eles buscavam a verdade com muito, muito empenho. Né? Inclusive Aristóteles dizia, ou era Platão, que só em determinada idade a pessoa estava madura para estudar filosofia. Né? A filosofia que é a ciência que busca a verdade, né? que quer encontrar caminhos para encontrar a verdade que vai saciar o ser humano. Então essas pessoas elas conseguiram chegar a faíscas, né? Daquilo que Deus revelaria em Jesus. Né? Santo Tomás de Aquino, que foi muito influenciado por Aristóteles, ele, sobre a luz natural da razão, ele nos mostrou 5 vias filosóficas para nos ajudar a chegar à existência de Deus, explicar ele de forma lógica. Não são provas, tá, pessoal? Mas são meios racionais, né, de tentar explicar por que e como Deus existe. E por que é necessário crer que Deus existe. E que é uma irracionalidade
é uma coisa que afronta a natureza humana não crer em Deus algum, né? E Santo Tomás, ele dizia assim, que o fim último do homem e a sua máxima felicidade, ela se encontra na contemplação, que é o grau mais perfeito da inteligência humana, né? Que é quando a inteligência humana é iluminada pela graça completamente, né? Então, quando o ser humano quando ele entra nesse nível da contemplação, ele está sendo iluminado pelo próprio Deus de forma infusa. A alma recebe conhecimento de forma infusa, né? Por exemplo, a Santíssima Trindade. O homem não conseguiria chegar a entender Deus como Pai, Filho e Espírito Santo se Deus não tivesse revelado isso em Jesus, né? Então, não seria algo que a gente descobriria pela luz natural da razão, somente pela luz natural da graça, né? E sobre essas 5 vias, eu posso fazer um vídeo depois explicando, mas eu recomendo que vocês procurem na internet sobre essas 5 vias de Santo Tomás de Aquino, tá? Falando sobre a luz sobrenatural da graça, lá em João, capítulo 1, versículo 5 e depois o versículo de 9 a 10, a gente lê o seguinte: E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a dominaram. Ela era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, a todos ilumina. Ou seja, né, Jesus, que vem como essa luz sobrenatural da graça para iluminar a inteligência humana, vem como a iluminação do mundo, né? Estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, dessa luz sobrenatural que é Jesus, né? Mas o mundo não a conheceu e até hoje não quer conhecer. Isso a gente vê quando a ciência nega a existência de Deus, né? A ciência nega aquele que a criou, né? Deus é o criador da ciência. E é também importante falar que o mundo não conhecendo essa luz que ilumina, nós devemos ter em mente que o estudo e a vida interior andam de mãos dadas. Não é distante eu falar aqui para vocês que um aluno do ensino médio que seja bem instruído, que tenha uma busca por Deus, que tenha um diretor espiritual, um padre que o acompanhe para tentar em colocá-lo na vida da graça, a gente pode dizer que esse aluno ele tem uma chance muito maior de ter notas boas na escola, né, em biologia, matemática, geografia, porque esse aluno ele vai ter a inteligência dele vai ser potencializada pela graça, né? Deus ele vai ajudá-lo, né? Ele vai ter uma abertura para Deus de uma forma assim extraordinária, né? Que o Espírito Santo vai agir na alma daquele aluno, e inclusive isso era algo que existia muito nas escolas medievais, né? Os padres, eles incentivavam os alunos a ter uma vida na graça. O que seria uma vida na graça? Uma vida sem o pecado mortal. E o que seria o pecado mortal? Um pecado contra um dos 10 mandamentos ou contra um dos 5 preceitos da igreja. Como o assunto é um pouco longo, eu depois posso falar um pouco sobre essa questão. Mas quando a pessoa peca mortalmente, ela está fechada para a graça. O Espírito Santo não pode mais agir nela, a não ser que ela se confesse, né? Ou que ela tenha uma contrição perfeita, que é um arrependimento muito, muito, muito sincero e que, por isso, é um pouco raro, né, de se acontecer. Não é todo mundo que consegue se arrepender, não por medo do inferno, mas por amor sincero a Deus. Isso é raro, né? Enfim, o fato sobre isso é que os vícios e as paixões desordenadas que o pecado causa na nossa alma, elas trazem trevas à nossa busca pelo conhecimento. Então, o conhecimento já não nos leva a Deus. E a gente vê isso também nos filósofos, nos cientistas contemporâneos e modernos que negam Deus e são infelizes, né? Santo Agostinho, aliás, ele foi um exemplo muito luminoso sobre a graça que ilumina a inteligência humana, né? A gente pode ver um testemunho muito incrível sobre ele, porque ele teve uma conversão diferente da maioria. A conversão de Santo Agostinho se deu muito através do estudo, né? Ele teve uma vida desordenada de pecados, ele participava de muitas coisas assim, ele tinha vícios sexuais, né? Ele participava, tinha, enfim, né? Tinha uma vida muito desregrada, né? Inclusive teve um filho fora de casamento. Mas quando ele estava ali nessa busca pela verdade, descobriu a filosofia, depois ouviu Santo Ambrósio, que era um bispo, né? Pregar, e depois no contato com Deus, com a palavra dele, teve uma experiência, mas mesmo assim resistiu à verdade que Cristo queria revelar a ele. Ele foi se convencendo muito também através do estudo, né? E Santo Agostinho percebeu uma coisa: antes dele se converter, ele tinha dificuldade em estudar certas coisas. Quando Santo Agostinho se arrependeu dos seus pecados e começou a ter uma vida na graça,
né? Ele percebeu que coisas que antes eram muito difíceis para ele entender se tornavam muito mais fáceis. Por quê? Porque a luz sobrenatural da graça, o Espírito Santo agiu na alma dele de uma forma muito extraordinária, né? E isso pode acontecer também com nós. Santo Agostinho ele tem uma busca incessante pela verdade, né? Ele buscava conservar o estado de graça e o estado de graça proporcionava a ele uma vida de conhecimento muito produtiva, né? E também temos a realidade de que ele foi um exemplo luminoso para a igreja, assim como todos os santos que nós temos, né? São os santos que resgatam a saúde do corpo de Cristo quando este corpo, quando a nossa igreja, né, a igreja que é o corpo de Cristo, está passando por alguma doença, né? Todas as vezes que a igreja está em crise, um santo é levantado por Deus. A gente vê isso no século, se eu não me engano, no século XIII, falha, salvo engano, na época que a igreja estava passando por uma dificuldade muito grande no clero, né? Santo Tomás de Aquino, São Francisco de Assis, São Domingos de Gusmão. Então a gente vê que em meio às mentiras e corrupções presentes nos membros da igreja, os santos eles são faróis que iluminam as verdades de Deus. E a gente tem um exemplo disso com Santa Catarina de Sena, que era analfabeta, né? E ela se tornou uma doutora da igreja, com a doutrina que ela trazia, né? Com a vida interior dela. E todos nós devemos estudar porque todos devem ser sábios, porque todos devem ser santos. Tá? Hugo de São Vítor, que foi um grande pedagogo da Idade Medieval, ele dizia assim: há dois gêneros de contemplação, né? Um deles, que é o primeiro e que pertence aos principiantes, consiste na consideração das criaturas, né? Ou seja, através da luz natural da razão, e o outro, que é o último e que pertence aos perfeitos, ou seja, aos santos, e consiste na contemplação do Criador, né? É o grau mais perfeito, é a contemplação do Criador. E a contemplação, como eu disse, né, é a maneira mais sublime de acessar uma verdade, segundo São Tomás de Aquino. Quando nós contemplamos a fonte da verdade, que é o próprio Deus, nossa contemplação ela atinge a sua meta. Inclusive, a nossa vida de estudos tem como meta o próprio Deus. Tá? E temos também o exemplo de Santa Teresa d'Ávila a respeito disso. Né? Ela que atingiu a 7ª morada do castelo, ela construiu essa doutrina. Isso é um assunto que daria um vídeo muito longo, mas a gente pode dizer que a nossa alma ela é um castelo de 7 moradas, né? E que a partir da quarta a pessoa se torna santa, unida a Cristo de certa forma, e na quinta a alma já entra num estado de contemplação infusa, né? A pessoa entra num grau de perfeição onde Deus ele coloca a alma numa contemplação dele mesmo, né? Então que nós possamos buscar a luz sobrenatural da graça, né? Nos esforçando também com a luz natural da razão, porque Deus nos deu a razão para nós usarmos ela, né? E, enfim, que nossa vida de santidade produza frutos para o reino e para a maior glória de Deus e para a nossa santificação e salvação das almas. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, nos guarde de todo mal e que tudo nosso seja para a maior glória dele. Amém.